Bom dia para todos, professor George. Desejo a todos um bom dia. Vamos iniciar, vamos dar continuidade a propriedades coligativas. Bom dia, Daniele. Bom dia, Lia Daniel. Bom dia, Joana Eulálio. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Bruna. Bom dia, Pedro Patrício. Então, todos sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui às propriedades coligativas. Iniciamos falando de pressão máxima de vapor. Vimos a sua definição, vimos caracterização da natureza dos solventes, né, os solventes puros. A natureza é primordial em relação a quem tem maior ou menor pressão máxima de vapor. Conferimos alguns gráficos que indicam quem tem maior pressão de vapor e a relação da pressão de vapor, ou seja, a evaporação de um solvente, é necessário no fator de igualar a sua pressão máxima de vapor com a pressão ambiente. No caso aí, nós a nível do mar, nós temos a água, por exemplo, ela vai igualar a sua pressão máxima de vapor ao nível do mar, aumentando a temperatura. Então, são dois fatores importantes sobre essa questão do escape, da evaporação, que é justamente aí a pressão máxima de vapor dos solventes. Hoje a gente vai dar continuidade falando diretamente das propriedades, ainda envolvendo, obviamente, com as pressões máximas de vapor, que elas são o ponto de partida, por isso que eu fiz questão de iniciar com essa relação, tá? Então, é o ponto de partida da pressão máxima de vapor, você tem que lembrar sempre disso. Vou continuar postando aqui o slide, mas ainda vou dar uma recapitulada para eu poder prosseguir. Como, por exemplo, vou mostrar o gráfico para vocês, que eu acredito que eu mostrei na aula passada, mas para poder relembrar vocês, a gente vai trabalhar com esse gráfico aqui, para a gente fazer aquela relação de pressão máxima de vapor e temperatura de ebulição. Então, tá aqui um gráfico. Acredito que vocês ainda não estão vendo. Esse gráfico vai aparecer agora. Agora eu creio que já vem, vocês já estão visualizando esse gráfico. Então, nota o seguinte, que aqui eu tenho alguns solventes, né? Alguns solventes com sua natureza, né? Temos aqui o éter dietílico, temos o bromo, temos o etanol, a própria água, temos o octano e o etileno glicol. Temos aqui esses solventes, todos aqui estão relacionados a uma pressão de 1 atm, ou seja, ao nível do mar. E aí eu quero lembrar isso daqui para vocês. Quero lembrar isso aqui. Quanto maior for a pressão máxima de vapor, menor, alguém pedindo para entrar só um minutinho, é a Isabel Maria. Quanto maior for a pressão máxima de vapor do elemento, no caso o solvente puro, menor vai ser o quê? A sua temperatura de ebulição. Então isso daqui vocês têm que ter sempre em mente, guardadinho essa informação. Alguém pediu para entrar, não consegui ver quem foi. Vocês têm que ter essa informação guardadinha. Quanto maior for a pressão máxima de vapor de um composto, de um elemento, menor a sua temperatura de ebulição. E como é que eu vou ver essa relação aqui? Como é que eu vejo essa relação? Como é que eu vou conseguir fazer essa relação direta entre pressão e temperatura de ebulição? Como é que eu vejo? Quando ocorre uma certa proximidade, quando você observar uma proximidade do eixo da pressão. Então, olha aí nesse gráfico. Você vai olhar no gráfico que está aqui o gráfico, a relação da pressão. Aqui nós temos a temperatura, né? Ó. Você nota que esse elemento aqui, ó, que está esse tracejado escuro, não é isso? Essa curva escura, que corresponde a esse éter dietílico, que vocês estão vendo aqui, a natureza dele é fundamental, a natureza dele é uma explicação para que indique que ele tem a maior pressão máxima de vapor, e vocês notam que, por essa relação da sua natureza, ele está mais próximo aqui do eixo da pressão. Note, ele é o que está mais próximo do eixo da pressão. Se a gente for analisar, eu vou descer bem aqui para a temperatura de ebulição dele, ó. Vou descer bem aqui, tá vendo? Onde está acejadozinho, ó. Ele vai entrar na ebulição aqui cerca de 45 graus aproximadamente. Bem aqui nesse pontinho que eu estou circulando. 45 graus, uma temperatura até amena, né? Então, isso está indicando o quê? Que ele tem a maior pressão máxima de vapor em relação aos demais, porque ele está mais próximo aqui do eixo da pressão e, consequentemente, se você leva em consideração o que eu acabei de escrever aqui para vocês, ó,
Quanto maior for a temperatura, a pressão máxima de vapor, menor será a temperatura de ebulição. Professor, então eu posso fazer relação contrária, não posso? Pode sim. Se eu tenho aqui uma pressão máxima de vapor pequena, né, ó, eu vou ter que mexer com quem? Com a temperatura. Então, essa temperatura aqui, ó, ela vai aumentar. Vou dar um exemplo disso aqui, ó. Vou dar um exemplo. A água. A água, nós sabemos que ela vai ferver a 100 graus. Nós sabemos disso. Então, a água, ela está mais ou menos aqui, ó. Qual é a cor da água? É verde. A água está mais ou menos aqui, ó. Vocês estão vendo que no tracejado da água, no tracejado, ela tem aqui a nossa temperatura conhecida, que é os 100 graus. Então, para ele evaporar, para a água sair da natureza dela, que é uma natureza considerada forte, tá? Isso daqui é forte. Aqui nós temos a chamada ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio é aquela que dá aquele impacto na água, quando a gente dá aquela mergulhada assim, de braço aberto, né? Então, ligação de hidrogênio. Então, nessa ligação aqui, ó, nessa ligaçãozinha de hidrogênio, vai dar força, fazendo com que, para que essa molécula de água venha evaporar, venha ocorrer o escape, ela precisa... Poxa, eu não estou conseguindo aceitar. As pessoas pedem, quando eu vou aceitar, sai, né? Então, vai necessitar de muita temperatura para que ocorra o rompimento das ligações de água. Eu desenhei já para vocês, né? A água, ela mais ou menos assim. Tem um ângulo de 105. Tenho aqui, eu tenho dois átomos não ligantes, né? Dois pares de elétrons não ligantes. Esses pares de elétrons, eles vão se ligar a outras estruturas. Então, tem outra molécula de água aqui, ó. Então, isso aqui vai fazer isso, né? Ó. Vai formar o que nós chamamos de ponte. Né? Ou no meu tempo é ponte, hoje a gente chama de ligação. Então, ó, ela vai se ligar com o outro oxigênio, e aí tem a coesão. Isso daqui, ó, esse tracejado que eu fiz, é que vai dar resistência, que vai dar força à molécula de água, e, consequentemente, vou necessitar de mais energia para poder ocorrer esse rompimento. Você está vendo aqui que quem tem maior temperatura de ebulição vai ser esse daqui que tem 200 graus, né, ó. Então, é o etileno glicol. Então, a natureza dele é muito mais forte aqui em relação à água, você nota isso, né? Pelo tamanho da sua cadeia, pela interação com o oxigênio, são outros fatores que também nós devemos levar em consideração. Mas o principal é vocês saberem o seguinte, que quanto maior for essa pressão máxima de vapor do solvente, menor vai ser a temperatura de ebulição. E o contrário também acontece. Você vê um elemento que tem a temperatura de ebulição muito alta, muito grande, é porque ele vai ter a menor pressão máxima de vapor. Espero que vocês tenham compreendido essa relação aí de pressão máxima e temperatura, que vocês tenham compreendido, porque vocês vão fazer relações em função disso. Tudo bem? Qualquer dúvida, por favor, não se acanhe em perguntar, mesmo que seja aqui no chat, me chamem. Tranquilo? Vou prosseguindo aqui, tá? Aqui é só para mostrar, né, o gráfico vai mostrar aí a pressão máxima de vapor d'água em várias temperaturas. Isso indica para a gente, justamente aqui, ó, que eu tenho aqui uma pressão amena, né? E essa pressão, ela é baixa, aliás, é uma pressão baixa, tem uma temperatura em função dela. Daí vamos dizer que a água, que eu estivesse fervendo a água aqui, com essa temperatura, numa altitude muito grande. Então, já falei isso para vocês. Quanto maior for seu áudio, está muito baixo. Para todos, só confirme para mim. Para todos está baixo meu áudio? Professor, para mim tá ok. Então deve ser alguma oscilação de internet. Deve ser alguma oscilação de internet. Veja se não é a sua conexão. Ok? Vamos prosseguir aqui, tá? Então, vamos dar aqui o exemplo, né? Quanto maior a altitude, aqui eu estou falando de altitude, menor vai ser a pressão, né? Aqui a altitude, aqui pressão. Então, eu estou lá no Monte Everest e eu vou ferver a água lá. Então, eu vou ferver a água lá e não vou precisar de tanta energia. Por quê? Porque a pressão lá é baixa. A pressão de lá, quanto mais alta eu for, menor vai ser a pressão. Então, não vou necessitar de tanta energia, de tanto calor, tá vendo aqui, ó, para poder igualar as pressões. Porque um elemento é considerado volátil quando ele consegue evaporar facilmente. E outro fator,
para que você faça que um solvente entre no estado de evaporação, entre no estado de ebulição, nós necessitamos igualar as pressões. Então, só vai evaporar, crianças, só vai haver o processo de ebulição se você consegue igualar a pressão máxima desse solvente com a pressão atmosférica do ambiente. Então, no caso aqui, ó, essa pressão atmosférica nossa é de 1 atm. Então, nós que estamos a nível do mar, nós estamos aqui sendo exercido sobre nós uma pressão de 1 atm. Mas para quem vai lá para São Paulo, Brasília, são os planaltos, então a pressão lá diminui. Então, consequentemente, lá em São Paulo, a água não ferve a 100 graus. Não vai ferver a 100 graus. A água vai ferver uma temperatura menor, 95, 90, enfim. Vai ferver uma temperatura menor. Por quê? Porque lá tem baixa pressão. Então, se tem baixa pressão, eu consigo igualar facilmente a pressão máxima de vapor, no caso do líquido, que é a água, com a pressão ambiente, lá onde a água está sendo fervida. Então, há essa relação de pressão que vocês também precisam levar em consideração. Tudo bem? Eu vou prosseguindo aqui. Uma coisa importante também, que é para se relembrar, é que essa pressão de vapor, ela não depende do volume do líquido. Não vai depender. Vocês estão vendo que são todos com frascos fechados. Estão fechados, né? Ó. E aqui eu tenho níveis, né? Esses níveis estão indicando, esse daqui é o chamado equilíbrio, tá? Ó. Esse equilíbrio é de que estado? É do estado de vapor e do estado líquido, tá? Estado de vapor e estado líquido estão em equilíbrio. Isso daqui é um equilíbrio. Significa equilíbrio. Então, esse equilíbrio vai acontecer quando as temperaturas e as pressões são exercidas dentro de frascos, né? Num sistema fechado. E aí eu consigo ter ainda essa relação de pressão. Porque a água, quando ela começa a evaporar aqui, ó, pela temperatura e pela pressão do ambiente, ela começa a evaporar. Então, eu vou representar aqui essas bolinhas saindo. Então, ela vai bater aqui nas paredes, né? Ó, e ela vai voltar. E quando ela volta, ela exerce pressão novamente na superfície, fazendo com que mais partículas de líquido, do estado líquido, passem para o de vapor, até chegar no instante onde vai haver o equilíbrio entre elas. Então, vai parar de fazer isso, de ocorrer a passagem do estado de vapor para o estado líquido e vice-versa. Por que vice-versa? Porque vai ocorrer uma condensação. E o que é uma condensação? É a volta, né? É o processo exotérmico, é a passagem que está retornando do estado de vapor para o estado líquido. E isso a gente observa quando você olha a garrafinha toda suada dentro, né? Você compra uma garrafa qualquer e você deixa lá, toma um pouquinho dessa água. Quando você deixa ali por algum tempo, numa temperatura ambiente, numa pressão ambiente, você vai ver que o frasco por dentro está todo suado. É porque está ocorrendo um processo de condensação. O vapor da água entra no processo de convecção, bate nas paredes desse recipiente e condensam. E aí ela volta lá para o nível e vai haver esse processo de círculo, né? Tá? É um ciclo que não vai parar até o instante que eles se equilibram, ok? Até o instante que ocorre o equilíbrio entre esses dois estados, o estado de vapor e o estado líquido. E aí, por isso que dizem que a pressão de vapor não depende do volume do líquido, tá? Não vai depender do volume do líquido, independente de ser um sistema fechado ou um sistema aberto. Óbvio que no sistema aberto, a pressão exercida não vai ser do próprio vapor. A pressão exercida é a pressão atmosférica, de 1 atm no nosso caso, né, especificamente. A ebulição do líquido, eu já mostrei isso, mas é bom relembrar. Esse processo de ebulição, agora vocês estão vendo que o sistema é aberto. O sistema é aberto aqui. Aí aqui eu tenho uma fogueirinha, né? Tá acesa, e você começa a notar aí a aparição de bolhas, né? Essas bolinhas aí, ó, é o processo chamado de convecção. É a transformação do estado líquido para o estado de vapor. Então, ela vai para a superfície, né? O processo que ela vai fazer aí, para a superfície ocorre o escape, né, que é justamente a evaporação. Se você já observou isso, acho que todos já viram, quando se aquece a água, ela está chegando na temperatura de ebulição, ela forma bolinhas, e essas bolhas, elas sobem para a superfície, que é justamente o estado se transformando em vapor. E aí, essa formação chama-se convecção, que vocês vão ver isso na física também, eu acredito, com os meus amigos físicos, tá? Com o Christian e com o Roberto, vocês vão dar uma olhadinha sobre isso, tá? Então, vai haver aí o processo da transformação, né? Transformação do estado líquido para o estado de vapor, que é justamente aí o que nós conhecemos como a ebulição, ok? Professor, e a pressão que está sendo exercida aqui é a pressão atmosférica, né? Aqui nós temos 1 atm,
que vocês têm que lembrar que um ATM, ele corresponde a 760 mmHg. Ah, professor, por que você está falando isso? Porque nós trabalhamos com ATM, mas a pressão absoluta é pressão em Pascal. Vocês viram já isso na matemática. Então, nós temos que lembrar essa questão de pressão absoluta também. Então, se vocês, por exemplo, tiverem aí uma pressão exercida de 16 ATM, então você já sabe que um ATM corresponde a 760 mmHg. Se você precisar fazer transformações, é só fazer uma regra de 3 simples entre eles e você vai encontrar, conseguir transformar esses 16 ATMs para mmHg, caso você se depare com esse tipo de situação. Porque, na verdade, nós vamos trabalhar também a parte quantitativa das propriedades coligativas, que vem a ser os cálculos, tá? Nós vamos ver fórmulas e vamos ter que calcular a pressão, vamos ter que calcular a temperatura de congelamento ou mesmo a temperatura de ebulição de uma solução. Tudo bem? Aí é mais uma relação de pressão, né? Onde essa pressão extra vai diminuir, a convecção vai acontecer, vocês estão vendo ali, ó, transformou, né? Tem essa relação, e aí vai haver a diminuição e o aumento, né? Quando a gente está trabalhando diretamente com a relação. Aqui foi um exemplo que eu não consegui mostrar para vocês na aula passada, mas vamos dar uma lidazinha aí. Considere o gráfico abaixo que representa as variações das pressões máximas de vapor de um solvente puro. Ó, tô falando de solvente puro aqui. E duas soluções com diferentes concentrações de mesmo soluto nesse solvente em função da temperatura. Então, veja, se é uma solução, e nós vimos isso lá no início, solução é soluto mais solvente. Né, ó, o ideal é que esse solvente, nós vamos ver isso agora, ainda hoje eu vou falar disso para vocês, que esse solvente, o ideal é que ele seja não volátil. Se eu perguntar para vocês o que é um composto volátil, vocês vão dizer para mim, professor, composto volátil é aquele composto, aquele elemento, aquela substância ou aquele solvente que vai evaporar rapidamente, ele vai sair do estado líquido para o estado de vapor rapidamente, justamente porque eles têm uma pressão máxima de vapor alta. É grande. Então, se é grande, ele vai passar rapidamente. Não vai precisar de tanto calor, de tanta energia para que isso aconteça. Tá ok? Então, com diferentes concentrações. Outra coisa, as concentrações, eu vou falar disso ainda hoje também, elas são fundamentais para eu poder dizer quem vai evaporar primeiro. Eu pergunto para vocês, a água do mar evapora rapidamente? Por exemplo, professor, eu acho que não. E realmente você está correto. A água do mar não evapora rapidamente. Por quê, professor? Porque ela tem um sal. O sal com a água forma solução. O sal relacionado à água, ele é um soluto. Então, a natureza do sal vai diminuir aí a possibilidade que essa água, no caso, se transforme, ou essa solução, como queira, se transforme aí num composto volátil. Então, para que essa água evapore, eu preciso aumentar cada vez mais a temperatura. Faz esse teste em casa. Coloca a água para ferver. Quando ela chegar nas bolinhas, formar a convecção, começar a sair a fumacinha, que é a evaporação, ali entrou no escape. Mas se você jogar o sal, o que é que vai acontecer? Ela para de borbulhar. Com o passar do tempo, ela volta a borbulhar novamente. Começa a sair de novo as bolinhas, começa a ter a evaporação. Isso é porque a gente conseguiu chegar na temperatura máxima, não é isso? Ó, na pressão máxima de vapor, igualei com a pressão ambiente. E aí vai haver a evaporação. Só que demora mais e gasta mais energia, né, do que, por exemplo, a água do rio, né? Se você for fazer um comparativo entre a água do mar e do rio, qual das duas vai evaporar primeiro? Óbvio que a do rio, porque ela tem poucos sais, ela tem poucos solutos que impedem, né, ou que façam o que nós chamamos de abaixamento da temperatura de ebulição ou aumento dela, como, por exemplo, os meninos, ou até mesmo vocês meninas, né? Você já deve ter visto o pai de vocês colocando um produto no carro, um produto assim, rosado, né? Que coloca lá no motor do carro, ali próximo do motor, que é no radiador, para impedir que a água evapore, né? Ele mistura com água, coloca lá, então ele vai impedir que a água evapore. Se a gente coloca apenas água, o motor de um carro, ele miseravelmente, ele faz aí uma temperatura de 400 graus, aproximadamente, é muito alta. Nós sabemos que a água evapora a 100. Então, se ele não colocar esse aditivo, que é justamente o etileno glicol, que já mostrei para vocês lá naquele gráfico, a água vai evaporar. O que vai acontecer? O motor vai superaquecer e aí seu pai vai ter um prejuízo. Então, se ele coloca só água, ele tem que ficar sempre, né, adicionando água, porque ela vai evaporar com o tempo. Ela vai evaporar, não tem para onde.
tá? E aí vai haver o superaquecimento e o prejuízo é muito grande. Então, o ideal é que se adicione um soluto não volátil, porque a temperatura é alta, então se ela é alta, ela já evapora rapidamente. Então, esse soluto não volátil impede que essa água evapore a 100 graus. Então, se eu adiciono um etileno glicol, a água vai evaporar a 400 a 800 graus aproximadamente. Então, estou aumentando essa temperatura de ebulição. E isso é propriedade coligativa, gente. Vocês já observaram, existe uma outra propriedade que eu vou falar hoje, chamada crioscopia. Crioscopia não está falando de gelo, né? Está falando de perca de calor. É isso? Então, nos Estados Unidos, quem já foi para lá, eu já fui em Nova York, lá no Maranhão, né? Lá também neva. Então, vocês notam o seguinte, que as pessoas, naquele período de inverno bem brusco, a prefeitura, né, das cidades lá, elas mandam os seus funcionários jogarem sal nas ruas. Para que isso, professor? Por que jogar sal nas ruas? Estão com medo aí de alguma mandinga? O que é? Não, não é por isso. É porque o sal, ele vai diminuir a temperatura de congelamento. Ele é um soluto não volátil. Ele diminui a temperatura de congelamento. O sal, gente, ele tem uma natureza chamada higroscópica. O que é isso, professor? Faça um teste hoje. Arrume uma confusão com a sua mãe. Arrume, de vez em quando você tem que mostrar a ciência para os pais de vocês. Vá lá no saleiro, aquele saleiro lá bonitinho que sua mãe tem, deixa aberto. Deixa ele aberto aí por 1 hora, mais ou menos. Quando você voltar lá, a impressão que tem é que alguém jogou água ali dentro. O sal vai ficar molhado, né? Porque ele tem essa propriedade chamada higroscópica. Ele absorve umidade. Né? Então, ele vai absorver umidade. Então, quando eles adicionam esse sal nas ruas, nas calçadas, para as pessoas poderem trafegar, para os carros não deslizarem, é justamente para isso, para diminuir a temperatura, né, mais ainda de congelamento e fazer com que os carros e as pessoas possam trafegar naturalmente, normalmente. Óbvio que tem que jogar além do sal, eles jogam em serragem, jogam areia, para ter aderência, né? Porque mesmo assim, o chão fica muito escorregadio. Né? Então, voltando aqui, para a gente não perder tanto tempo, vamos para essa resolução aqui. De um mesmo soluto nesse solvente em função da temperatura. Posso concluir que a curva, essa curva, ela está relacionada a quem? A letra A. Cadê a curva? Está aqui, pronto. Veja só. Bora observar aqui, ó. Ele fala que tem um solvente puro, não é isso, ó? E temos duas soluções. Então, se eu tenho duas soluções, eu tenho um soluto e um solvente. Aqui é apenas o solvente. Então, veja que a natureza do solvente vai indicar que ele tem uma pressão máxima de vapor. E se ele tem uma pressão máxima de vapor, ele está mais próximo de quem, gente? Da pressão ou da temperatura? Ele está mais próximo de onde? Qual é a curva que eu represento aí, por exemplo, uma substância pura? XYZ. Qual é a curva que representa uma substância pura aí nesse gráfico? Só diga aí para mim, faça um X. Faça aí alguma coisa, me dê um sinal. XYZ, que vai representar aí a substância ou solvente puro. Me diga aí. Vamos lá, não tenho medo de errar, não. Me digam aí. Não tenho medo. A hora é essa, gente. Nós somos amigos, estamos entre amigos. E aí, ninguém vai ver isso daqui, só nós estamos assistindo. A Ana Carolina disse para mim que é X, e ela está correta. Está correta. É X. Por quê, professor? Porque ele está mais próximo daqui, ó, gente. Olha, ele está mais próximo do eixo da pressão. Olha ele aqui, ó. Olha a temperatura dele. A temperatura dele é menor em relação às outras temperaturas, ó. É menor. Então, quanto maior for, mostrei isso, vou repetir. Quanto maior for a pressão máxima de vapor, menor vai ser o quê? A temperatura de ebulição. Então, ele evapora mais rapidamente, ou seja, esse nosso amigo é volátil, né? Ele tem uma volatilidade. Então, os demais, X e Y, eles são o quê? Eles são solução. Aqui é uma solução para os dois. Obviamente que esse Z, ele é mais concentrado, né? Ó, ele é mais concentrado. Consequentemente, se ele é mais concentrado, eu vou necessitar de mais energia para romper as suas ligações. E o Y está ali numa concentração menor, por isso que ele evapora primeiro, por ser uma solução, tá ok? Então, o nosso gabarito correto, letra D, tá? Letra D. Gente, não tem segredo. Propriedade coligativa é um assunto muito cobrado no Enem, tá? Isso levando em consideração o Enem já para vocês.
E esse conteúdo, ele trabalha muito a questão do conhecimento de vocês de mudança de estado físico. Do que eu falei para vocês, diagrama de fase, que vocês, inclusive, fizeram a prova sobre isso. Então, exige muito da gente em relação a essa base. Olha, eu não gosto de correr com conteúdo. Eu prefiro que vocês aprendam o que é necessário, o que é primordial, do que correr com conteúdo para que vocês não consigam assimilar. Eu não consigo trabalhar assim, tá bom? Então, o meu fator aqui é que vocês aprendam sobre essa pressão máxima de vapor. E eu acredito que vocês estão aprendendo. Porque se não aprenderam, eu acredito que vocês também vão dizer, professor, não entendi, e repita, eu repito sim. Diga, Lia. Pode falar, ou pode digitar. Estou à disposição. Estou aguardando sua pergunta. Eu não entendi o gráfico. Ok, bora lá. Eu vou apagar aqui, tá, Lia? Vou apagar aqui o X. Vou apagar essa questão de solução. E veja, eu quero saber quem é soluto puro e as duas soluções. O X, veja só, o X, ele está à frente aqui, ali, ó, de Y e de Z. Isso você está vendo, é público e notório. Então, se esse X está à frente aqui, ó, tá vendo que a pressão, ó, que é a pressão externa, não é isso, ó, que é de 1 atm, que vocês estão vendo ali, ó, 1 atm é isso daqui, tá, ó, 760 mmHg. Isso daqui é 1 atm, tá? Então, a pressão de 1 atm é a nível do mar. Então, esse elemento X, Lia, ele evapora primeiro. Ele está mais próximo daqui do eixo da pressão. Tá vendo, ó? Ele está mais próximo, bem pertinho aqui, ó. Olha o eixo da pressão aqui. Perdão. Olha o eixo da pressão aqui. Ele está mais próximo da pressão. Consequentemente, Lia, ele vai evaporar primeiro. Então, se ele evapora primeiro, se ele tem uma temperatura de ebulição menor, é porque ele tem maior pressão máxima de vapor. Menor temperatura de ebulição, maior pressão máxima de vapor. Caso você esqueça desse detalhe, né, de fazer a relação de temperatura de ebulição e pressão máxima de vapor, olha para o gráfico. Aquele elemento que se encontra mais próximo do eixo da pressão é o que vai evaporar primeiro. Consequentemente, ele tem a maior pressão máxima de vapor. E em relação aos três, ele é um soluto, porque só tem um ele. Vamos dizer aí que eu diga que esse X é um éter. Se vocês nunca viram o éter, eu acredito que não, ele é muito volátil. Se você abrir o vidro, o frasco dele, você já consegue sentir o cheiro rapidamente. Quando alguém abre um vidro de perfume na sala, a gente não sente o cheiro. Quando alguém fica tirando o esmalte na hora da aula, né, a gente já não sente o cheiro, né, da acetona. Por quê? Porque é volátil. Porque ali é uma natureza, não é uma solução. É o solvente propriamente dito. Então, ele, por sua natureza, já evapora rapidamente. Então, você vai sempre verificar, Lia, o eixo da pressão. O que estiver mais próximo do eixo da pressão é o que vai ter maior pressão máxima de vapor. Ok? Deu para entender isso daí? Deu para fazer essa relação agora? Ok? Então, vamos prosseguir. Tem um outro exemplo, mas eu preciso falar disso daqui logo, tá? Nosso tempo é muito curto. Vamos falar das propriedades coligativas. Eu falei só da pressão máxima de vapor, que eu precisava para poder trabalhar com elas agora. Então, essas propriedades parecem nome de exame. Tonoscopia, embrioscopia e crioscopia. Tem a outra pressão osmótica, que é no próximo capítulo. Né? Não é nesse capítulo, é no próximo. Tá? Então, vamos ver uma coisa. Iniciar com a tonoscopia, né? Vamos ver aqui as propriedades, vamos definir, ó, o que são essas propriedades, ó. São propriedades observadas em uma solução, agora eu falo de solução. Eu não estou só relacionando ao solvente puro, agora eu estou falando de uma solução. São propriedades observadas em uma solução quando comparada com o seu solvente puro, que depende apenas da quantidade do soluto. Olha só, isso daqui é importante salientar. A quantidade do soluto é que vai indicar quem vai evaporar primeiro. Perguntei para vocês, quem vai evaporar primeiro? A água do rio, né? No caso, a água do rio aí ou a água do mar? Lógico que eu falei para vocês, inclusive, a água do rio, né? A concentração de sal que existe no rio é menor do que existe no mar. Deixa eu dar um exemplo, Mar Morto. Vocês sabem, né, que o Mar Morto, ele tem uma concentração altíssima de sal. Altíssima. Então, o Mar Morto e a água daqui do Rio Puti, o que vai evaporar primeiro? Obviamente que vai ser a água do rio. Porque a concentração de sal, a concentração de solvente puro, né, a concentração do soluto existente lá,
ele é diferente, né? Ele tem uma quantidade menor. Então, posteriormente, vai fazer com que ele evapore primeiro do que o outro que tem maior concentração. Mas essa relação de soluto, gente, volta a frisar para vocês. É um soluto não volátil. Soluto não volátil. Nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que essa volatilidade, né, essa volatilidade dos solutos também vai estar relacionada a um negocinho chamado fator de Van der Waals. Porque nós temos soluções que nós consideramos as soluções como sendo soluções eletrolíticas. Aí vocês ficam dizendo, meu Deus, que palavras são essas? Soluções eletrolíticas, gente, pode anotar aí se quiser. São soluções que produzem íons em meio aquoso. Então, por exemplo, você fez a solução de água e sal. Então, lá você tem o íon sódio e você tem o íon cloro. Então, isso é uma solução eletrolítica. E o que é uma solução não eletrolítica, professor? Que eu vi aqui no livro falando de não eletrolítica. A solução não eletrolítica é porque ela não conduz corrente elétrica, ela não forma íons, como, por exemplo, se você pegar água, põe para ferver, joga açúcar, lá também vai parar de borbulhar. Só que ali não produz íons, ou seja, não há corrente elétrica. Então, solução eletrolítica, corrente elétrica. Solução não eletrolítica, não há corrente elétrica. Tá? Então, dois fatores que vocês precisam também fazer a relação. Solução eletrolítica, ocorre a produção de corrente elétrica. A não eletrolítica não vai haver a formação de íons e, consequentemente, não vai haver corrente elétrica. E nós vamos ver que esses fatores vão interferir na minha relação, né, tanto de tonoscopia, quanto de ebulioscopia ou crioscopia, esses exames aí, né? Professor, esse tem nome de exame? Parece, né? Parece com o nome de exame. Então, vou prosseguir aqui. Veja que as propriedades coligativas são essas que eu acabei de falar para vocês, né? Ó. A tonoscopia ou tonometria, tá? Crioscopia ou criometria, ebuliometria e a osmose, que é a osmometria, tá? Que nós vamos trabalhar isso daí no próximo capítulo, né? Na próxima aula eu falo sobre isso daí para vocês, da osmometria. Então, são essas quatro propriedades. Todas levam em consideração a questão de quantidade do soluto e a natureza desse soluto. Se eu for dizer que é um soluto molecular ou for dizer que é um soluto iônico. Professor, agora o senhor me confundiu. O que é um soluto molecular e o que é um soluto iônico? O açúcar é molecular. O açúcar, a sacarose, é o C12H11, mais ou menos isso, tá? Então, isso é a sacarose, é o açúcar, né? Então, é molécula. Ele não produz íons. Não há produção de íons. Não produz íons aqui, tá? Não produz íons. Então, se não produz íons, essa solução é o quê? Não eletrolítica. Não eletrolítica. Não há formação de elétrons. Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de um soluto não volátil, não eletrolítico. O outro eletrolítico, sal, o NaCl. É o mais comum, tá? Então, aqui ele vai produzir corrente elétrica. Então, aqui forma íons. Os íons que formam aqui é o íon Na+, e o íon Cl-. Então, esses amigos aqui, eles interferem na natureza. Eles mexem com pressão máxima de vapor, mexem com evaporação, mexem com toda a natureza relacionada ao soluto e ao solvente. Porque agora eu estou fazendo uma mistura. Então, em relação a eu poder fazer com que a água do carro não evapore a 100 graus, é adicionar um soluto. E esse soluto, a natureza dele, a sua concentração, vão ser interferentes, vão modificar essas propriedades, e a relação principal é de modificação. Olá, Vinícius, meu grande garoto, meu amigo. Espero que esteja tudo bem com você, Vinícius. Um abraço. Então, vamos prosseguir aqui. A relação da tonoscopia, né? Quando eu falo de tonoscopia, criança, eu estou falando da pressão, tá? Eu vou aumentar ou vou diminuir a pressão. A definição é essa, ó. Definição de tonoscopia ou tonometria é a diminuição da pressão máxima de vapor. No caso aí, ó, você tem uma pressão alta, né? Isso eu tenho que diminuir para impedir que ela evapore, né? Rapidamente. Então, como é que eu faço para impedir que essa pressão alta diminua, professor? Eu vou adicionar aqui um soluto. Olha aqui o que eu falei para vocês, para dizer que eu sou mentiroso, ó. Soluto não volátil.
soluto não volátil, que não vai evaporar facilmente. Esse soluto não vai evaporar facilmente. Ele vai ajudar com que eu não perca determinadas soluções, ou com que o meu solvente venha a evaporar com a formação dessa mistura. Então, veja aqui os exemplos abaixo, ó. Diminuição da pressão máxima de vapor provocada pela adição de um solvente a um solvente de um soluto não volátil. Então, você nota, eu tenho água aqui normal, tá vendo, ó? Água sozinha aqui, ó, água pura, natural, né, ó, com a sua natureza de ligações de hidrogênio, que nós já trabalhamos. Está no sistema fechado, a uma temperatura de 30 graus, e tem aqui essa certa pressão. Então, você vai notar, ó, que aqui está aquele equilíbrio que eu mostrei para vocês anteriormente, ocorrendo do estado líquido e do estado de vapor, né, ocorrendo a todo tempo, ele está em abundância, não está? Por quê? Porque eu estou trabalhando com um elemento puro. Então, se é um elemento puro, ele tem a pressão máxima aumentada. Aí eu vou relembrar isso para a Lia, que me perguntou. Se eu estivesse fazendo um gráfico aqui, Lia, sobre isso daí, estivesse fazendo um gráfico aí, ó, a água estava aqui, ó. Tá aqui a pressão de 1 atm, né? Ó, vou botar aqui 1 atm. A água estava aqui nessa pressão, ó. A água seria a maior pressão de vapor, estaria bem aqui, ó. Por quê? Porque aqui seria o elemento puro, vou chamar de A, né? A águazinha aqui, ó, seria o elemento puro que nós estamos vendo. Então, aí não tem a interferência de um soluto. É apenas o solvente, a sua natureza. Então, ele vai evaporar, né, de maneira mais rápida. Em relação, por exemplo, quando você adiciona glicose. Veja só, adicionei açúcar. Né, ó, a quantidade que eu tenho de glicose aqui, ó. 98 mols, né, de água para 5 mols de glicose. Então, eu tenho essa quantidade aí de glicose, né, que é uma natureza menor. E aí nós temos a pressão tá diminuindo, tá vendo, ó? Ocorre a diminuição da pressão. Veja que a temperatura é a mesma, ó. A temperatura é a mesma, 30 graus. Mas ocorreu a diminuição da pressão. Por quê? Porque agora nós temos quem? Nós temos um soluto não volátil adicionado. A água tá desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, borbulhando aqui, ó. Tá desse jeito. Aí você vai adicionar alguém, né, que para de borbulhar instantaneamente. Como já tem uma certa temperatura, se é a 100 graus, chegou, né? Adicionei, aí eu vou chegar na temperatura de ebulição da mistura, da solução, e aí volta, obviamente, a borbulhar. Então, veja que quando eu adiciono a glicose, adicionei a glicose, a pressão começa a diminuir. E veja que aqui eu tenho a adição da sacarose com a mesma quantidade em mols de sacarose, que realmente esse é o açúcar que vocês tomaram o café hoje, né? Quem toma açúcar, obviamente. E essa é a glicose, que é o açúcar das células, né? Que vocês conhecem também lá na parte da biologia. Então, por que a natureza deles vão interferir? Porque, especificamente, tanto a glicose quanto o açúcar, eles formam uma solução, né? A chamada solução não eletrolítica. Eles não conduzem corrente elétrica. Não tem íons aqui, tá? Não tem íons presentes. Então, se não tem íons, não tem corrente elétrica. Então, quando eu adiciono sacarose, glicose, alguma coisa que seja orgânica, onde só tem ligações covalentes, carbono, hidrogênio e oxigênio, então ele vai modificar a natureza dessa maneira. Pergunta que não quer calar. Conseguiram entender essa relação de tonoscopia? Esse abaixamento da pressão máxima de vapor? Vocês notaram que a água, na situação pura, ela evaporou normalmente na sua temperatura até baixa, 30 graus, né? Mas ela está evaporando no equilíbrio entre o estado de vapor e o estado líquido e continua evaporando. Quando eu adicionei glicose, nós notamos que a pressão diminuiu e até com a sacarose a pressão permaneceu baixa, né? Permaneceu baixa e, obviamente, que eu vou necessitar de mais temperatura para poder fazer com que ela evapore agora, porque houve a adição de um soluto não volátil. Ouçam bem, soluto não volátil. Essa é a principal caracterização das propriedades coligativas. Ok? Vamos dar prosseguimento aí. Tonoscopia, né? Eu até coloquei a tonometria aí para a gente ter a definição. Agora vamos trabalhar ela propriamente dita, a chamada lei de Raul. A lei de Raul, a gente trabalha com lei de Raul, falando de fração molar, né, onde a fração molar, por exemplo, de um soluto, é o número de partículas do soluto
dividido pelo número de partículas totais, onde eu posso, inclusive, fazer essa relação, né, ó, dizer que N1 é N1 mais N2, e aí eu tenho a fração molar. Que essa fração molar, ela vincula-se a o que nós chamamos de pressão, né, ou variação da pressão, que seria a pressão absoluta, onde nós teríamos aí a pressão final menos a pressão inicial. Nos cálculos, a gente precisa fazer essa relação, né, de pressão, que é justamente a pressão de Raoult, tá? A gente vê isso na física também, tá? Vocês vão ver isso daí na física também, com certeza. E aí nós fazemos uma relação direta, inclusive com a fórmula que vocês vão ver mais à frente. Eu vou só adiantar essa fórmula para vocês, porque ela existe, tá? Então vamos fazer a relação entre justamente a constante tonoscópica, que eu vou mostrar o que é isso, vezes a molalidade. Então notem que tem coisas que nós já trabalhamos anteriormente, especificamente a questão de fração molar e molalidade. Então essa relação que é chamada abaixamento absoluto, esse delta P sobre P0 é o chamado abaixamento absoluto, que é justamente aqui a molalidade, lembrando que molalidade significa aí uma unidade mol, né? Unidade mol por quilograma, né? Então, a minha relação de molalidade vai ser encontrar essa relação com 1000 quilogramas. No caso aí, a relação para 1 quilograma, nós sabemos que isso corresponde a 1000 gramas. Então, não se preocupe que eu vou trabalhar isso daqui com vocês em cálculo, mas só para fazer a relação diretamente aqui do nosso amigo Raul. Eu vou apagar isso aqui, não se preocupe, eu só rabisquei para poder eu fazer uma derivação. Vou apagar isso, porque vai aparecer algumas coisas que vocês vão necessitar melhor ainda. O Mário está entrando agora, então tem várias pessoas entrando agora. Vocês estão entrando tarde, crianças, estão perdendo muita coisa, tá? Quem está entrando tarde, bora ficar alerta, bora ficar alerta. Então, na lei de Raul, vocês estão vendo aqui que fala da pressão da solução, menos o solvente, no caso aqui a fração molar do solvente, não é menos não, é igual, tá? Igual a fração molar do solvente vezes a pressão do solvente puro. O solvente puro, obviamente, que é indicado em questão, vai dizer que solvente é esse, se ele tem natureza iônica, se tem natureza molecular, então tudo é indicado para que você depois faça aí o que nós chamamos de correção, que é pelo fator de Van der Hoff, tá? Nós vamos trabalhar isso daí também. Então, propriedade coligativa é bem ampla. Mas voltando aqui, fazendo a relação de pressão, né, que é justamente a regra de Raoult, a lei de Raoult, nós temos a pressão da solução, né, no caso, pressão máxima, só para dar aí os nomes, né, para as incógnitas. Então, pressão máxima de vapor do solvente na solução, estou falando da solução. Fração molar desse solvente, onde a fração molar nós calculamos dessa maneira, né? Número de mol do solvente, mais o número de mol do soluto e o número de mol do solvente. Que é justamente a relação que eu faço o cálculo. Vou mostrar exemplo para vocês sobre isso, né? Então, nós temos aí o efeito atmoscópico, que foi o que eu tinha colocado ali inicialmente, que corresponde à diminuição da pressão máxima de vapor. Então, para eu impedir que a água ferva a 100 graus, eu quero que ela ferva a 300, a 400, a 500, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um soluto a ele. E de preferência que esse soluto seja um soluto o quê? Não volátil. E aí eu posso fazer a variação dessas pressões, que é justamente o que eu tinha feito para vocês, né? Ó, a variação da pressão do solvente puro, menos a da solução, ou inicial e a final, como eu tinha colocado. Isso é uma variação, é a inicial menos a final, a final menos a inicial. E vocês veem isso, inclusive, na física com a variação de espaço, né? E mesmo com o tempo, quando trabalho com sorvetão. Mas nós temos aí a relação do efeito tonoscópico. E vamos ver um exemplo aqui falando sobre isso. Gente, estou falando um pouquinho rápido, porque o meu tempo é curto, né? Então, como está sendo gravado, vocês vão tacar o dedo lá e voltar para ver as repetições. Fica vendo que teve dúvida ou que não conseguiu entender, tá? E vamos para frente, para a gente não perder tempo. Vamos ver o exemplo, tirei do livro, tá? Materialzinho do livro, ó. Vamos comparar a pressão máxima de vapor de água com de uma solução formada por 0,1 mol de etileno glicol. Então, eu estou dando aqui o soluto, ó, e estou dando a sua concentração. Isso daqui é a concentração, né? É o mol dele, a quantidade de matéria que ele tem. Um soluto não eletrolítico, então, ó, não conduz corrente elétrica, né? Você não é eletrolítico, então, palavrinha que vocês já conhecem. Então, não conduz corrente elétrica. É considerado não volátil, ou seja, não vai evaporar rapidamente.
e uma concentração de 0,9 mol de água a 20 graus. Então, tem a concentração do soluto, do solvente na solução. Dada a pressão máxima de vapor da água pura, ele me deu uma pressão aqui, né? Ó, 20 graus, ele está me dando um comparativo. Né? Deu aqui o comparativo dessa pressão exercida na água a 20 graus, 17,54 mmHg. Então, vamos ver como é que ocorre essa relação. Primeiro, nós vamos calcular aí, ó, a relação da fração molar, né? Que a fração molar é justamente calcular a quantidade de matéria existente da água. Então, ele deu para a gente a quantidade de mol, e a água é o solvente. Então, vou pegar o que eu tenho de soluto mais o dissolvente, dividir tudo e vou encontrar essa fração molar. Foi o que nós fizemos inicialmente. E aí, na sequência, o que é que eu faço? Eu vou direto para a lei de Raoult. Eu vou calcular a pressão da solução, porque eu tenho uma fração do solvente, não é isso? Ó? Eu tenho uma fração molar do solvente, e vou fazer a relação agora com a pressão do solvente puro que a questão forneceu para a gente. Quem é o solvente puro aí? É a água, não é? A água é o solvente, não esqueçam, crianças. O solvente universal quem é? É a água. Então, a água vai fazer relação direta com essa pressão. Eu não vou conseguir concluir, infelizmente. Mas, voltando aqui para esse cálculo, multiplicando aqui o que nós calculamos inicialmente com a fração molar, vezes o que a questão forneceu para a gente de dado aqui, ó, ela deu esse valor para a gente, 17,54 mmHg. Então, nós temos aqui uma pressão da solução aproximadamente 15,79. Só que não acaba o cálculo aí, né? A gente vai ter que vir para cá, né, para poder ver a variação dessa pressão. Então, essa pressão, houve essa variação específica de 1,75 mmHg. E se eu quisesse transformar para ATM, como é que eu faria? Eu pegaria, eu sei que um ATM corresponde a 760 mmHg. Então, se eu tenho aqui 1,75 mmHg, eu vou encontrar esse valor aqui. Simples assim, uma regra de 3 simples, para que você possa fazer aí a mudança das unidades, tá ok? Então, mais ou menos aí, isso é uma relação de lei de Raoult, e Raoult ele tem uma participação muito importante, não só na química, como na física, por isso que o nome é físico-química. Nós fazemos a relação dos gases aí, utilizando o nosso amigo Raoult. Tá? Então, o gráficozinho, inclusive, aqui de representação, deixa eu apagar aqui a minha regra de 3, de representação entre o abaixamento, né, ó, ele houve o abaixamento, tá vendo, ó? Houve a variação, baixou, né, ó, a questão diz que nós tínhamos isso daqui de pressão, né, ó, 17,54, veja aí, ó, nós tínhamos isso daqui de pressão, 17,54, e ele baixou para 15,79, justamente que foi o que nós encontramos, e a variação desse abaixamento foi de quanto? Foi de 1,75 mmHg. Então, aqui representou a tonoscopia. Tonoscopia é isso, é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Né? Ó, então, esse abaixamento foi porque eu adicionei, né? Eu fiz aí a adição de um soluto não volátil, impedindo que essa água evapore facilmente, no caso a água, que é o solvente. Tudo bem? Características, no caso, ó, a característica do soluto e o número de partículas na solução. Deixa eu dar um toque aqui, pronto, ó. O número de partículas do soluto dissolvido em água está relacionado ao fato do soluto sofrer ou não dissociação ou ionização. Professor, o que é isso? O que é dissociação ou ionização? Certo. Quando eu falo de dissociação, eu estou falando de formação de íons, né, ó. Vou colocar aqui, ó. Formação de íons. Formação de íons, mas eu estou falando aqui de base ou sal. Então, se for uma base ou um sal, vai ocorrer uma dissociação. Como, professor, desse exemplo aí, certo? Vocês têm essa base aqui, ó, hidróxido de sódio. Se tem a presença de água, vocês trabalharam isso daí comigo no ano passado. Hidróxido de sódio, quebra aqui a molequinha, ó, aí vai ficar o Na+, aquoso, lembra? Na+ aquoso, e o OH- também aquoso. Então, o que ocorreu aqui foi uma dissociação, a formação de íons. Quando temos um sal, o NaCl é o exemplo, então só tem 1 minuto, vou terminar aqui rapidão. Também com a presença de água, vai formar o Na+,
e o Cl-, né? E também corresponde a uma dissociação. Já a ionização é com ácidos. Então, você tem um ácido, HCl, na presença de água, ele ioniza, produzindo o íon H+, e o Cl-. Então, nós temos aí o processo de ionização. Então, não esqueça disso, tá? Não esqueça dessa relação. Deixa eu tirar isso daqui que eu coloquei, para que vocês possam ver. Né? Eu esqueço que eu coloco algumas coisas aqui embaixo e aí borra tudo. Então, para concluir, já praticamente acabou minha aula, ó. Solutos como a glicose, que é o C6H12O6, e a sacarose, né? C12H22O11, são substâncias moleculares, então não formam íons, né? Já mostrei isso para vocês. Independente da concentração, não vão produzir íons. Já as outras, ó, NaCl, o cloreto de cálcio, todas vão produzir íons e esse processo é chamado de dissociação, né? Um é a relação da não formação de íons, perdão, e aqui é a principal característica, né? A digestão de soluto não volátil, sem provoca a diminuição da pressão máxima de vapor, a mesma quantidade de partículas do soluto dissolvidos sempre resulta em o mesmo valor de pressão máxima, tá? Então, nós temos um mol de glicose, um mol de sacarose, então a quantidade de partícula vai estar relacionada à quantidade de partículas que eu tenho, mols representados aí na molécula. Quanto maior o número de partículas de um soluto, na solução menor será a pressão máxima de vapor. Então, se eu tenho muitas partículas, né, ó, se eu tenho muitas partículas, então menor vai ser a sua solução representada. Eu vou parando aqui, tá? Vou colocar no sala de aula a aula gravada e eu vou indicar para vocês uma atividade lá, ok? Então, quem ainda não tem a sala de aula, eu vou colocar aqui. Eu acho que todos têm, que eu vejo muita participação. Mas, de qualquer maneira, vai estar presente lá. Então, observem uma atividadezinha que eu vou deixar presente para vocês lá. E a aula gravada. Ok? Próxima aula a gente conclui essas propriedades e fala sobre a osmose também. Tá bom? Agradeço a todos, tenham um bom dia e até a próxima aula. Até mais.